Nosso muito obrigado por estarem conosco. Na semana passada nós falamos no espaço do Tema Livre sobre as EQMs, ou experiência de quase morte. Mas ainda restaram alguns tópicos importantes que nós vamos tratar hoje. Só para relembrar alguma coisa, enumeramos os tópicos já examinados e aqueles que ainda temos pela frente. Aos que perderam o programa da semana passada, nós lembramos que não só este, como também todos os demais, se encontram disponíveis no YouTube. E a busca pode ser feita a busca direta pelo nome do programa e o número. No caso, Diálogo Espírita 342. Ou através do nosso site www.adipr.org.br. De qualquer forma, o que nós vimos na semana passada foi o seguinte: definição e primeiros estudos, as pesquisas atuais, estatísticas sobre a incidência na população em geral e o fenômeno em si, como ele ocorre e as causas. E hoje nós teremos ainda um pouco mais sobre a experiência em si, incluindo a passagem pelo túnel e a volta ao corpo, as explicações materialistas, os tipos e consequências e os exemplos comprobatórios. Então desejamos bom programa a todos. Caríssimos amigos, irmãos, telespectadores do nosso Diálogo Espírita, nós estamos iniciando hoje o nosso programa e nós deve estar lembrado, quem assistiu na semana passada, que nós falamos sobre EQMs, ou experiência de quase morte. O assunto não se esgotou, nós prometemos, e tal qual prometido, nós estamos voltando para falar mais um pouco sobre esse assunto palpitante, muito interessante. Mais uma vez comigo aqui, a Rose e a Andréia, e eu queria rapidamente fazer não é exatamente um resumo do que a gente falou, porque demandaria muito tempo, mas a gente parou exatamente quando comentamos sobre as questões 439 a 441, as três, do Livro dos Espíritos, que fala, os Kardec, os espíritos instrutores, comentam sobre o estado de êxtase, que é um estado anímico, pessoal, não é um fato mediúnico, mas também de valor, e que Kardec concedeu um pouco da sua atenção para esse assunto, que ele conhecia bem, aliás. E interessante é que quando a gente pega o Livro dos Médiuns, eu falei Livro dos Espíritos, é exatamente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns também é tratado. Mas especificamente, então, dentro dessas questões do Livro dos Espíritos, se a gente ver o que está escrito lá, Andréia e Rose, a gente nota uma semelhança bastante interessante com muitos dos relatos de EQM. Verdade. Quando ele diz que o estático, o espírito, ele está praticamente fora do corpo. E Kardec, inclusive, faz uma ressalva de que tem que se tomar cuidado com as informações provenientes do espírito nesse estado, porque ele às vezes está muito empolgado, ele está fora e ele pode até misturar opiniões pessoais com visões que ele realmente tem e que podem não corresponder exatamente à verdade. Então ele tem visões de mundos superiores, desejo de não voltar, exatamente como a gente falou no programa passado, que é uma das situações pelas quais passam as pessoas em EQM. Falamos sobre o túnel escuro, o túnel claro, mas que sai para a luz, das pessoas que recebem do outro lado, geralmente parentes e amigos, etc. E do retrospecto, viu, Rosa, você falou naquele programa, queria só complementar aqui, diz assim, olha, uma síntese. O retrospecto é muito rápido, mas com imagens bem definidas, com cores vibrantes, formas tridimensionais e movimento, além de vivenciar sentimentos e emoções associados. Alguns só enxergam, só veem os fatos importantes da vida que ele teve aqui na Terra, né? Ou teve até então. Outros, contudo, com todos os detalhes. Às vezes não há imagens, só pensamentos, lembranças e tudo ao mesmo tempo. Alguns não vivenciam essa viagem de volta, quando ele é puxado de volta, porque os amigos dizem, olha, a sua hora não chegou, você tem que voltar, cuidar da família, suas responsabilidades. E outros sim, e sentem como se fosse um solavanco, quando ele retoma o corpo físico, né? E aqui uma observação, antes de passar para vocês,
Em relação à religião, que muita gente diz que essa experiência de determinadas religiões, que poderiam alguns acusar até os próprios espíritos, o que não, absolutamente não é verdade. A religião não é determinante nas experiências, serve às vezes para identificação do ser de luz. Alguns enxergam Jesus, outros enxergam Nossa Senhora, outros enxergam outras figuras luminosas, etc., né? Mas nenhum viu o paraíso ou o inferno, e as pessoas sem religião também têm EQM. Isso que é muito interessante. É fascinante, né? Agora, sobre essa sensação de êxtase, eu tenho a minha experiência, né? Eu tive uma experiência no parto do último filho, fui desenganada, eu tive um desdobramento, não cheguei a ter morte clínica, né? Mas eu flutuava acima do hospital. E eu não sabia, algumas passagens pela linha de trem, que levava até uma praça onde eu costumava levar meus filhos para brincar, eram muito feias. E eu me lembro que eu olhei a cidade inteira, flutuava, eu via de cima, eu dizia, nossa, que de cima é bonitinho. Via a linha de trem, os telhados, né, de uma forma que eu não conhecia, não imaginava. Daí eu via é interessante porque era noite, mas eu via tudo claro. E eu via aquelas estrelas e dizia, ai, eu vou para lá, era uma sensação de bem-estar inexprimível. Nunca mais na vida senti uma coisa tão boa. E aí, dois senhores, né, de uniformezinho de enfermeiros, era assim que eu via. Me segurava, eu sentia pressão no braço. E me puxavam de volta, daí eu acordava no quarto do hospital. E foi a experiência, assim, em termos de bem-estar, a mais emocionante que eu tive na vida. Claro que não era a hora, tinha 5 filhos pequenos, né? O último recém-nascido tinha que voltar, mas a sensação de bem-estar ficou inesquecível. E o medo da morte, que algum dia eu tive, né? Acabou ali. Só não pode antes da hora, né? Antes da hora não tem vaga do lado de lá, então não dá para apressar. É verdade. Então, Andréia, porque é o seguinte, nós espiritualistas, né, nós temos a convicção da existência da alma, da sobrevivência, etc. É mais fácil para aceitar a realidade desses relatos, digamos assim. Mas muitos cientistas, embora aqui nós vimos que muita gente não talvez nem espiritualista, muito menos espírita, mas há um contingente grande que são céticos, né? Exatamente. E eles começam a aventar outras hipóteses para tentar explicar a EQM sem recorrer à possibilidade de ser uma manifestação do espírito desdobrado do corpo físico, ou separado do corpo físico. Quais seriam essas hipóteses que eles costumam oferecer? Bem, é bem interessante esse ponto aqui e abre para vários fatores aqui que a gente pode tentar discutir, né? Mas eles falam muito dessa hipótese de autoproteção pré-morte. Só um segundinho. Antes tem essa classificação aqui, né? Psicológicas, fisiológicas, transcendentais. É importante essa separação inicial. Aí você quer comentar em cima das psicológicas, né? Então, aqui nas psicológicas, a gente tem que entender que a psicologia, assim como a medicina, ela é materialista. Então, ela acredita, a maior parte das correntes, eu não vou citar, né, as correntes que são mais materialistas, mas a gente já sabe, ela acredita só na função cerebral, estrutural. Então, eles descartam toda a possibilidade mesmo que tenha lá pesquisa publicada na Science, que é uma das revistas mais importantes. Mesmo assim, eles descartam esses resultados e ficam com a definição materialista, que é monista. Então, é uma definição de que só a estrutura biológica explicaria os fenômenos, né? Porém, a gente já tem correntes mais modernas, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que o autor é dualista. Ele acredita na função mental, né? Então, ele acredita que sim, existe a mente controlando a estrutura. E é muito parecido, então, com o que a gente vê na visão espiritualista, né? Uma coisa importante, que é interessante a gente falar disso, é que os pesquisadores materialistas que se deparam com as explicações que eles não têm como dizer que não é espiritual. Então, o que eles preferem fazer? Muitos relatos, eles preferem abandonar a pesquisa. Então, como eles não podem achar uma explicação que vá de encontro com a explicação espiritual, eles abandonam a pesquisa. Isso é muito triste, né? Lamentável, realmente. Então, uma mudança de paradigma é necessária.
Né? Sair da questão monista, que é pensar que é apenas a parte estrutural cerebral, biológica, e trabalhar com a questão dualista, que é a mente exercendo ação sobre o cérebro, sobre a estrutura. É importante a gente frisar aqui que nós como espíritas e espiritualistas, por consequência, né, apesar dessa visão, a gente não pode fazer de conta de que essas explicações materialistas não existem ou desacreditá-las totalmente. Nós temos que estar sempre de mente aberta, até porque Kardec dizia que o Espiritismo caminharia lado a lado com a ciência. E se um dia fosse realmente desmentido em algum ponto, o Espiritismo ali se corrigiria. É interessante isso aí, com a clareza, com a lucidez de Kardec. Então a gente está apresentando isso aqui, ela já falou sobre as psicológicas, e eu gostaria de antes de passar a palavra para a Rose, falar sobre uma outra hipótese aqui, que eles alegam que muitas vezes o problema é a falta de oxigênio do cérebro. Então vejam só, a falta de oxigenação no sistema límbico juntaria imagens vistas e arquivadas no subconsciente, causando alucinações e delírios. A falta de oxigenação ou de oxigênio afetaria primeiro as células da visão periférica e a visão central passaria a predominar, gerando o túnel. Numa parada cardíaca, por exemplo, a perda de oxigênio faz a massa cinzenta deixar de distinguir a realidade da fantasia. Em desordem, a memória de curto prazo para de compreender e então se depara com cenas que acabou de registrar como uma sala de cirurgia e a partir daí tenta reconstruir o que está supostamente acontecendo naquele momento. Olha a fantasia do enredo que é criado em torno disso. A experiência fora do corpo seria apenas um modelo de memória do cérebro tomado como real. E aí é importante o seguinte, para fechar é só esse item. Mas em geral, esse fator, citado até aqui, causa turvação da consciência, agitação, medo, agressividade, ilusão, alucinação e delírio. Mas os relatos de EQMs são de pensamento claro, sentimento de paz e de calma. E os cientistas não levam em consideração isso aí. Foi o que a Andréa acabou de colocar. Eles desprezam aquilo que não interessa ou que não acompanha, não dá para ser absorvido a teoria que eles estão formulando, eles descartam. E ficam só com aquilo que eles acham que é a verdade. Rose, a gente vai para o intervalo, mas ainda dá para você falar um pouquinho sobre isso aí, dessas teorias. O que mais que você gostaria de acrescentar aí em termos de teorias da parte fisiológica, não a transcendental? Da fisiológica, o que eu gostaria de acrescentar é que, pelo que eu li das pesquisas, ela até explicaria aquela visão de túnel escuro antes da pessoa enxergar os entes queridos e a parte luminosa. Poderia ter alguma ligação? Quem sabe, né? Precisamos aprofundar as pesquisas, mas não explica as percepções posteriores, que é o que nós vamos ver após o intervalo, né? Então é isso, a gente volta em seguidinha. Prezados amigos, nós estamos aqui relembrando a respeito das assinaturas do jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta edição que tem em mãos aqui, a última, referente ao bimestre julho e agosto, e é o de número 134. E como vocês podem ver aqui, nosso assunto principal da edição, as diferentes vivências e aprendizados de cada fase do ciclo da vida. Mas também temos outros assuntos aqui, como muitas curiosidades a respeito da Bíblia, os animais, nossos irmãos inferiores e o papel da fé raciocinada. Então vocês podem acessar o nosso site www.adipr.org.br e ver lá como é que pode fazer a assinatura. Manda um e-mail pedindo informações, o preço é módico para assinatura anual e vocês estarão contribuindo não só com a manutenção do jornal, como também deste programa, porque afinal de contas a entidade que banca essas atividades é sempre a mesma, a ADPR, ou Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje sobre EQMs e eu gostaria de acrescentar aquilo que foi dito no primeiro bloco, em relação à falta de oxigênio no cérebro, que é uma das teorias para explicar as EQMs segundo os materialistas. Veja o seguinte, na reportagem do programa Fantástico, de 23 de dezembro de 2011,
Pacientes estudados estavam com os cérebros bem oxigenados antes e depois, logo não poderiam ser alucinações. Outra coisa que eles falam, atividade elétrica do lobo temporal com alucinações ou lembranças de músicas, visões de cenas isoladas, repetitivas, vozes, sensação de medo, visões bizarras, imagens oníricas. Esse modelo é um dos mais robustos, mas não explica, por exemplo, a percepção de ocorrências à distância. É impossível de serem alcançadas pelos órgãos dos sentidos e descritas também por cegos, por deficientes visuais. Ou, por exemplo, o encontro de falecidos, fatos desconhecidos e até premonições. Como, por exemplo, uma mulher que pode sentir-se puxada para fora do carro a tempo de ver o carro capotar. Quer dizer, isso os cientistas céticos não conseguem explicar. Esses fatos não tem como, não se encaixa nas teorias formuladas. Também alegam muitas vezes que a ingestão de drogas ou medicamentos, mas em muitos casos a EQM ocorreu na hora do acidente, antes de ingerir qualquer coisa. E não há diferença nos relatos entre os que tomaram diversos medicamentos. Toma um medicamento, outro toma um medicamento e as EQMs são parecidas, embora quase nunca exatamente iguais. E outra coisa que a gente já falou sobre a influência religiosa, mas nenhuma falou em céu e inferno e os conteúdos não diferem dos não religiosos. Agora, Rose, e as teorias transcendentais aí para explicar? São as nossas, né? São, entre outras, né? Entre outras. Nós temos um estudo muito interessante que faz bem a diferenciação entre as causas fisiológicas e as causas transcendentais. É o caso do Dr. Eben Alexander, professor de medicina da Universidade de Harvard, neurologista, que teve, né, uma meningite bacteriana e ficou em coma profundo mais de uma semana, foi desenganado, já tinha todas aquelas contrações de membros próprias, né, de quem já estava no desprendimento praticamente, e que retornou à consciência depois de uma semana com um relato fascinante. Porque as experiências que ele teve, como a de muitos outros casos, não podem ser explicadas por uma alucinação, por efeito de um cérebro que não registrava atividade elétrica nenhuma, e que ele conta que contactou um espírito de uma moça que o guiou, mostrou a realidade espiritual, examinou com ele a vida dele, né? Onde ele fez uma análise dos valores de vida, e depois, quando ele retornou, ele era filho adotivo. Alguns anos depois ele conseguiu contato com a família biológica, porque aquela experiência foi muito transformadora, ele quis conhecer as raízes dele e descobriu entre as fotos da família biológica a foto de uma irmã dele que tinha falecido na adolescência e que era a moça que o tinha guiado em toda aquela experiência, que foi muito emocionante porque ele, até aquele momento, apesar de todo o seu preparo, do amor da família adotiva, ele se sentiu um pouco rejeitado. Né? E ele viu que na verdade não era, porque a sua família espiritual o envolvia. Aquela irmã que desencarnou muitos anos antes dele conhecer a família biológica é que o guiou naquela peregrinação espiritual. E como esses, tem muitos outros casos. Claro que a realidade da mente de cada um, né, é respeitada. E os espíritos, a gente vê isso nas comunicações mediúnicas, eles não violentam as crenças. Então cada um interpreta ou vê coisas de acordo com a sua capacidade de aceitação. Mas o fato de que, especialmente crianças, né, veem parentes desencarnados que eles não conheciam, que depois a família identifica quando eles retornam, e você tem contato com entidades espirituais, às vezes antes já nesse processo preparatório, né, em que você não relembrava ou que vem conversar com você, mostram a realidade espiritual dessas experiências. A doutora Elizabeth Rosa, ela ressalta que em todos os casos de crianças pequenas que ela atendeu, eles viam parentes, né, que vinham conversar e preparar antes do desencarne, dizendo para eles não terem medo. Nessas experiências de quase morte, então esse contato era muito mais pleno. Isso nos mostra o quê? Nós, né, que perdemos entes queridos, estamos temporariamente separados deles, ou perto, né, do desencarne, que a realidade é que a morte não existe, que nós continuamos e que os nossos laços afetivos nos rodeiam o tempo inteiro. Nós é que não temos, às vezes, a habilidade de estabelecer essas conexões em condições de saúde física completa. Pois é, então isso só reforça realmente que, é claro, o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes não é
por simples teimosia, é que as suas convicções são Claro. diferentes. Às vezes toda a sua formação acadêmica foi naquele sentido de que espírito, a alma não existe, que é tudo só com o corpo acaba tudo. Então é difícil, como você falou antes, quebrar paradigmas A ciência tem que da ser própria crença conservadora, individual do pesquisador, né? Claro, com a gente certeza. não pode, mas inteligente é aquele que acaba rendendo-se às evidências. Porque se ele estuda, se ele tiver honestidade intelectual, ele vai estudar. E aí ele pode, de repente, mudar de ideia. Agora, se simplesmente ele abre mão, ele rejeita, e porque não quer É nem materialista ouvir por falar... religião, por crença, né? Não exatamente. admite Aí não a tem realidade que seja Aí diferente. não tem jeito. De certa forma, ele também é dogmático, né? Sim. Ele está falando... Uma fé cega em que só a matéria existe, né? Exatamente. Sem examinar os fatos. Agora, Andréia, eu tenho aqui, ó, por exemplo, alguns tipos e a gente vai ver as consequências também, né? A gente já falou sobre que é uma experiência transformadora e tudo, mas vamos ver alguma coisa aqui, ó. O Phillips Atwater classifica em 4 tipos as EQMs, tá? A inicial, que é breve, quase só que um desdobramento, né? Como em espiritismo a gente falaria só um desdobramento do corpo. Na seguinte, um segundo tipo, que seria desagradável, equivalente ao nosso umbral, ao nosso umbral, né? Não é nosso. Só se realiza com adultos, né? E das 3 mil, em 15 anos que ele pesquisou, ele selecionou 700 destas, e destas, 105 tiveram EQM ruim. Tá? De 700, 105 foram EQMs ruins, experiências de quase mortes ruins. Ou infernal, como ele classificou aqui, em 15%. Né? Aí tem a agradável e as transcendentes, com aprendizados longos e profundos, revelações, inspiração para melhorar o mundo. É muito comum o indivíduo voltar todo empolgado, né? Porque ele compreende a razão do viver, o que ele está fazendo aqui. Ele sabe que a verdadeira pátria espiritual é do lado de lá. A doutora né? Elizabeth, ela ressaltou nas centenas, nos milhares de casos que ela examinou, que a soma dessas experiências de quase morte dos pacientes que ela acompanhou mostrava uma renovação profunda na mente da pessoa, né, na vida dela pós a experiência. Por quê? Porque, em resumo, a mensagem que eles traziam dessa experiência é que só o amor, a preocupação, o envolvimento com a família, com o afeto, é que justificava a experiência na Terra. E que as desgraças, ela ressalta, a maioria deles relatava, as aparentes desgraças, dificuldades, não tinham função de castigar nem entristecer, visavam a tornar a pessoa mais forte e a experimentar dificuldades que a instrumentalizassem para vencer com mais facilidade. Eu queria trazer aqui uns percentuais muito interessantes, ó. O Atwater, o Phillips, ele entrevistou mais de 3 mil sobreviventes em pelo menos 13 países. 21% desses 3 mil não tiveram depois nenhuma alteração. 60% tiveram mudanças significativas na sua vida. E 19% foram alterações radicais. Mas dos 21% que não tinham tido nenhuma alteração, muitas... tinham participado os familiares, amigos, até que só os familiares, e eles não notaram, mas os familiares perceberam essas modificações, essas mudanças, né? Com valorização do conhecimento, às vezes uma nova carreira profissional, e também a estimulação essa estimulação do hemisfério cerebral antes não predominante. Você sabe que normalmente o homem é um hemisfério, a mulher é outro, alguns conseguem equilibrar, né? Geralmente havia uma inversão aí. Perda do medo da morte, consciência da rápida transitoriedade física, mais uso do livre-arbítrio, sente-se mais responsáveis pelas escolhas e eliminação da tendência suicida. E tem o item 32 ali, está com ele ali? Gostaria de ler ali, por favor? Aqui na sequência, fala desse doutor, né, o Dr. Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, e eu acho que é Sharon Cooper, que deve ser colaboradora, né? Da Nova York. Isso, em Nova York, correspondente em Nova York. Fizeram um estudo de 2 anos sobre as experiências de quase morte em deficientes visuais, publicados no livro Mindsight,
de 1999 e comprovou que 31 cegos tiveram EQM, descreveram pela primeira vez na vida o que conseguiram ver. E, por exemplo, a doutora Elizabeth cita também no livro dela que uma criança cega consegue citar cor, consegue falar de coisas que, pela deficiência que é de nascença, ela não poderia descrever. Às vezes descreve aqueles que a socorreram com as cores dos trajes e tudo, né? São vários relatos, isso é fascinante. E a gente tem mais três casos aqui para a gente ver se encerra esse assunto. O Peter Fenwick, ele conseguiu algumas dezenas de relatos com o Dr. Derek School, major aposentado do Exército, pai de 2 filhos e funcionário de uma respeitável empresa de advogados que em 1978 sofreu um infarte. E do canto esquerdo do teto, ele estava em parada cardíaca, viu o próprio corpo vestido com robe e máscara contra a contaminação. É mais um daqueles casos que a Rosa acabou de falar aí, né? Ele viu a esposa falando com uma enfermeira vestida de talia vermelho e depois, ao recobrar a consciência, viu a esposa na UTI com a mesma roupa. Reconheceu. Na Holanda, o cardiologista, você citou lá atrás, o Pim van Lommel, conheceu um homem que em coma profundo e parada cardíaca, viu fora do corpo a enfermeira lhe retirar a dentadura e colocá-la num carrinho especial. Depois ele lembra. E ele lembrou e cobrou dela. Onde é que você pôs minha dentadura? Ela falou, não sei, tá naquele carrinho lá na sala, você colocou na gaveta. E o jornal Daily Mail, de 10 de fevereiro de 2015, narrativa da médica ortopedista americana Mary Neal, sofreu esse caso eu contei uma vez aqui, acho que nas razões dos fatos. Ela sofreu um acidente no Chile, em 1999, ficou 24 minutos sem respirar, porque ela foi na piscina, ela sofreu um afogamento. Mas voltou e afirmou que havia conhecido o céu. E soube que o filho, aí ela teve uma premonição, interessante isso. Né? Teve uma premonição durante esse estado de que o filho morreria tragicamente, mas ela não sabia quais as circunstâncias, nem data, nem local. E a premonição se confirmou, né, infelizmente para ela, em 2009. E ela não sofreu lesões cerebrais e, por ser uma mulher de ciência, se excluiu as hipóteses de alucinação, misticismo, etc. Então veja que ela, no caso, como uma pessoa de ciência... Como o doutor Ben Alexander, né? Tem condições de examinar. Agora, só para fechar, Rosa, eu queria que você contasse aquela história. Nós temos 1 minuto e pouquinho. Fica para você esse fecho. Daquela situação das EQMs que lembra no Centro Espírita, quando às vezes a pessoa, um doente, recebe um passe e desencarna. E aqui no caso das EQMs, teve um caso que pediu para ela, voltou e disse, olha, vocês estão me segurando aqui, eu quero partir, vocês não deixam. Isso é frequente até, né? Muitas vezes em nosso apego, porque o amor, quando a gente vê uma pessoa que está já sem condições de sobrevida, o amor liberta, né? Mas em nosso apego, às vezes nós ficamos tão presos àquele ente querido que queremos segurá-lo conosco a qualquer custo. E essa nossa energia mental, por vezes, prejudica a libertação. Então muitas pessoas têm esses desprendimentos, retornam e está na hora de ir realmente, né? Elas precisam se libertar e encaminhar-se para os compromissos novos no plano espiritual, que é a continuidade da vida. E elas pedem, por favor, né, me libertem, deixem ir. E a atitude da família, né, valorizando a vida que continua, libertando essa alma, auxilia muito no processo de desencarne. Então, nosso apego, nossa tristeza excessiva prejudica os nossos entes queridos. Nosso amor tem que estar acima disso, tem que ser um amor que liberta quando a hora é chegada, porque a vida não acaba, ela continua sempre. Verdade, nosso tempo acabou, 2 programas falando sobre experiência de quase morte, poderíamos falar mais um ainda, né? Mas isso fica para o futuro aí. Experiência de quase vida. Abraço a todos e até a próxima semana. Até mais.